Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Chegando com mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou o Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro e faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, que é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul. Inclusive, neste domingo eu fiz, no caso eu estive aqui da minha casa, né, obviamente, fazendo a transmissão de Corinthians e Flamengo, segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. O jogo terminou empatado em 0-0, porém, como o primeiro jogo foi 1-0 para o Flamengo no Maracanã, o rubro-negro desta forma conseguiu a classificação pelo terceiro ano seguido para a final da Copa do Brasil e vai enfrentar o Atlético Mineiro na grande decisão. Então esse vídeo aqui vou falar do que aconteceu no jogo lá na Neoquímica Arena em São Paulo. Então já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá? Pois quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação. E claro, compartilhe o vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia. Não tem nenhum problema. O importante é divulgar os vídeos, os conteúdos que faço por aqui, e essa divulgação é muito importante também para o crescimento aqui do canal. Beleza? Então vamos lá para mais um vídeo por aqui. E bem, começando aqui pela equipe do Corinthians, tá? O técnico Ramon Dias acabou colocando uma formação 4-3-3, né? Teria que partir para cima para buscar um gol, pelo menos um gol que levaria o jogo para os pênaltis. Então, o Ramon Dias acabou, inclusive, colocando um trio de ataque com Thales Magno, Ángel Romero e Yuri Alberto. Então, até trazendo aqui a escalação do Corinthians, né? Com Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita. A dupla de zaga hoje com André Ramalho e Gustavo Henrique. O Kaká hoje acabou começando o jogo no banco de reservas, né? Até porque o Gustavo Henrique é um zagueiro mais alto, então o Ramon Dias provavelmente ficou muito preocupado em relação às jogadas aéreas do Flamengo. Então, o Gustavo Henrique um zagueiro mais alto. E o Matheus Bidu na lateral esquerda. Aí o meio de campo com José Martínez, Charles, a dupla de volantes, né? E o Rodrigo Garro sendo esse meia de criação. E o trio de ataque com Thales Magno, Ángel Romero e Yuri Alberto. O Flamengo, que hoje teve os retornos do Eric Pulgar, do De La Cruz e do Gerson. Os três não jogaram no último jogo contra o Fluminense, os três que começaram como titular no Flamengo. E o Alexandro, que foi titular hoje na lateral esquerda, e a dupla de zaga, né, formada por Léo Ortiz e Léo Pereira. Então, trazendo aqui a escalação do Flamengo com Rossi no gol, Wesley na lateral direita, a dupla de zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira, e o Alexandro na lateral esquerda. Aí o meio de campo com Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, e o trio de ataque com Gerson, Bruno Henrique e Gabi. Portanto, essa é a escalação inicial do Flamengo para o jogo deste domingo. Bem, falando do que aconteceu na partida, né? Assim, o primeiro tempo foi tecnicamente bem fraco, viu? Foi um jogo assim, primeiro tempo com pouquíssimas chances perigosas, né? Das duas equipes, muito também por conta do contexto que aconteceu no jogo, que a gente vai falar já já. Mas foi um primeiro tempo que foi muito mais predominante de parte defensiva do que ofensiva, né? Enfim, foi um jogo fraco, tecnicamente, no primeiro tempo. O Flamengo até abriu o placar aos 9 minutos com o Alexandro. Foi uma cobrança de falta pela esquerda, né, que o Arrascaeta cobrou. A bola foi no meio da grande área de defesa do Corinthians. E o Alexandro cabeceou. A bola foi no canto esquerdo do goleiro Hugo Souza, mas o gol acabou sendo anulado. E aí, claro, né, a revisão do lance, aquela revisão com uma resolução, com uma qualidade impressionante, maravilhosa, só que não, né? Enfim, mas acabou que deu para ver que o Alexandro estava assim um pouquinho à frente em relação à linha de defesa do Corinthians, né? Então, acabou que o gol foi anulado. E acabou que foi
um dos pouquíssimos lances perigosos que o Flamengo teve no jogo. E foi a única finalização, né, digamos assim, que o Flamengo teve na direção do gol defendido pelo Hugo Souza, porém, como o gol foi anulado, então oficialmente nas estatísticas, quase que eu me enrolei aqui, né, praticamente. Então na estatística do jogo, acaba que essa finalização que o Alexandro teve não foi contabilizada como uma finalização, né? Então acabou que o Flamengo terminou o jogo de hoje sem nenhuma finalização no gol defendido pelo goleiro Hugo Souza. E isso porque aí a gente precisa falar, né, claro, da expulsão do Bruno Henrique. Que expulsão idiota do Bruno Henrique. É o que dá para classificar, né? Porque assim, como é que pode um jogador de nível profissional e da experiência que tem o Bruno Henrique levantar a perna daquele jeito para tentar alcançar a bola, né? E aí acabou que acertou, foi na cabeça, né? Em cheio na cabeça do Mateuzinho, lateral direito do Corinthians. Foi um golpe de karatê que o Bruno Henrique fez. Por mais que, claro, ele não tivesse a intenção em fazer isso, mas é um lance perigoso desse jeito. E aí acabou que o Bruno Henrique foi bem expulso, não tem nem o que contestar. O Bruno Henrique tentou contestar, professor, não quis fazer isso e tudo mais, mas ele acabou que teve uma imprudência no lance, foi uma chegada muito perigosa e o Bruno Henrique foi bem expulso. E aí o Flamengo, até o final do jogo, atuou com um homem a menos no gramado, e aí o Felipe Luiz acabou que tirou o Gabi para colocar o Fabrício Bruno. Então o Flamengo atuando com 3 zagueiros, Léo Ortiz, Léo Pereira e Fabrício Bruno, para fechar a casinha, para fechar a defesa, até porque o Corinthians teria que partir para cima para buscar pelo menos um gol que levaria o jogo para os pênaltis. E aí o Flamengo depois então teve pouquíssimas chegadas ao ataque. Deixou o Corinthians ter a posse de bola, porém, no primeiro tempo o Corinthians teve poucas chances perigosas de fato. O Corinthians teve assim a chance mais perigosa que teve, o chute mais perigoso, que foi um chute de longe do Matheus Bidu, isso antes da expulsão do Bruno Henrique. Isso lá para os 17 minutos do primeiro tempo, que a bola foi no ângulo direito e o goleiro Rossi espalmou. A expulsão do Bruno Henrique foi aos 28. Então, para vocês verem como é que o Corinthians não criou tantas chances perigosas no primeiro tempo. Aí, partindo para o segundo tempo, porque assim, foi tão pouca coisa que teve no primeiro tempo que já vou partir para o segundo tempo, né? Aí no intervalo, o técnico Ramon Dias do Corinthians, ele tirou o volante José Martins para colocar o André Carrillo, que é um jogador que ele pode atuar tanto no ataque como ponta, mas ele vem atuando mais no Corinthians no meio de campo. Ele também pode fazer essas duas funções, jogar no meio de campo e também no ataque. E que é um jogador com uma característica melhor de criação de jogada, de passe, do que o próprio José Martins, né, que é mais um volante de marcação. E tirou o zagueiro Gustavo Henrique, que recebeu amarelo na primeira etapa, e colocou o zagueiro Félix Torres. Então, para evitar o perigo de ter um jogador expulso, né, no segundo tempo por um segundo amarelo, por exemplo, então Ramon Dias tirou o Gustavo Henrique para colocar o Félix Torres. No Flamengo, né, o Felipe Luiz também fez uma outra mexida no intervalo. Tirou o Alexandro, que estava amarelado, e colocou o Ayrton Lucas. Então, foram as mexidas que aconteceram no intervalo. Bem, então a gente vai partir para o segundo tempo, que aí foi um domínio, continuou tendo aquele domínio do Corinthians, mas em que o Corinthians ele teve as oportunidades mais perigosas com o Yuri Alberto. Primeiro, ele teve uma finalização que foi no ângulo esquerdo que o goleiro Rossi espalmou. E aí, depois, aos 24 minutos, teve um cruzamento da esquerda feito pelo Thales Magno. A bola chegou até o Yuri Alberto, que estava no meio da área de defesa do Flamengo, livre de marcação. E o Yuri Alberto acabou errando a cabeçada, mandando a bola à esquerda do gol defendido pelo Rossi. Aí o Yuri Alberto, mais
assim, minutos depois, né, o Yuri Alberto teve uma outra oportunidade de cabeça, mas acabou que também mandou para fora. Aí, com o passar do segundo tempo, o Ramon Dias ele colocou o time para cima mesmo, tirou um volante Charles para colocar o meia Igor Coronado, que é um meia de criação. Então, o Corinthians teve 2 homens de criação ali, o Igor Coronado e o Rodrigo Garro. Depois, tirou o Mateuzinho, lateral direito, para colocar o Giovani, que é um atacante de beirada de campo. Então, tirou um lateral para colocar mais um atacante. E aí, depois tirou o Thales Magno para colocar o Pedro Henrique. Aí foi uma substituição para tirar um ponta esquerda para colocar um outro ponta esquerda para dar um gás novo na equipe, digamos assim. Mas a pressão do Corinthians, as oportunidades que teve, o Corinthians acabou não conseguindo marcar o gol que precisava, pelo menos um gol que levaria o jogo para os pênaltis. Bem, aí no Flamengo, né, no segundo tempo, o Felipe Luiz ele tirou o Arrascaeta para colocar o Gonzalo Plata. E antes, né, teve uma outra mexida, aí é uma mexida que preocupa. O De La Cruz saiu para a entrada do Alcaraz. O De La Cruz, mais uma vez, acabou sentindo a lesão na região posterior, na coxa direita. Foi a mesma lesão que ele teve 2 meses atrás, no jogo contra o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil. No caso, no primeiro jogo, contra o Bahia, lá na Fonte Nova, em Salvador. Ele teve essa mesma lesão, aí ele voltou em setembro para o jogo contra o Peñarol, no Maracanã, pela Libertadores, e neste domingo, o De La Cruz, mais uma vez, teve essa mesma lesão, na região posterior da coxa direita. E o Flamengo até teve uma oportunidade perigosa também para marcar um gol. Aí o Gerson, né? Aliás, o Gerson, na medida do possível, né? Por conta de toda a situação, né? Que o Flamengo teve que se defender mais do que atacar, fez um bom jogo. E, aliás, ele quase que marcou um golaço, inclusive, né? Que ele pega uma bola na ponta direita, ele faz uma finta para cima do André Carrillo. O Carrillo ele passou direto de carrinho, né? E o Gerson finalizou colocado. A bola passou perto da trave do gol defendido pelo goleiro Hugo Souza, né? Quase que ele fez um belíssimo gol, mas acabou que o Flamengo terminou o jogo sem dar uma finalização na direção do gol defendido pelo Hugo Souza. Até como já falei, o Flamengo mais se defendeu do que atacou, porque teria que segurar a pressão que o Corinthians teria que fazer. Enfim, o jogo terminou 0-0 e o Flamengo classificado para a final da Copa do Brasil. O Flamengo, neste domingo, ele mostrou foco, mostrou concentração, atenção na defesa para que não levasse um gol. E acabou que deu certo, né? Essa estratégia de segurar o jogo deu muito certo e assim o Flamengo vai disputar mais uma final de Copa do Brasil. Aliás, será a 10ª vez que o Flamengo vai jogar a final da Copa do Brasil. E se tornou o clube com mais participações em finais da Copa do Brasil. Estava empatado com o Grêmio que disputou 9 vezes a final da Copa do Brasil. E agora o Flamengo, com essa classificação, vai disputar pela 10ª vez a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, que vem conseguindo ótimos, grandes resultados nas Copas, né? O Flamengo não, o Atlético Mineiro, que além da final da Copa do Brasil, vai disputar também a semifinal da Libertadores contra o River Plate. Então, Flamengo e Atlético Mineiro, que o primeiro jogo será daqui a 2 semanas, no dia 3 de novembro, e o segundo jogo da decisão será na semana seguinte, dia 10 de novembro. E sabe-se lá quando, né, que vai acontecer o sorteio dos mandos de campo para a final da Copa do Brasil. Do jeito que a CBF é capaz de ter o sorteio só na semana que vem para atrapalhar quem vai viajar, para acompanhar suas equipes, para quem vai trabalhar nos jogos, enfim. Né? Tomara que a CBF marque o sorteio para essa semana, né, que seria fundamental até pela questão de logística. Bem, Flamengo que vai em busca do seu 5º título de Copa do Brasil
e o Atlético Mineiro, que vai em busca do seu terceiro título na competição. E o Flamengo, que para o primeiro jogo não terá o Bruno Henrique, que foi expulso, e o Eric Pulgar, que acabou levando o terceiro cartão amarelo. Então serão dois desfalques, na equipe do Flamengo. Além, aí a gente tem que aguardar para ver a situação do De La Cruz, né? Primeiro jogo que vai ser daqui a 2 semanas. E aí tem que aguardar para ver se a gravidade, né, da lesão do De La Cruz e se ficará à disposição para o primeiro jogo da decisão contra o Atlético Mineiro. Já o Corinthians, que agora vai disputar 2 competições, né? Vai continuar disputando 2 competições agora, né? Além do Brasileirão, que o Corinthians está brigando para não cair para a Série B, agora vai ter a semifinal, né, da Copa Sul-Americana. Vai voltar a campo para enfrentar o Racing da Argentina. O primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, que vai acontecer nesta quinta-feira, 9h30 da noite, no horário de Brasília, na Neoquímica Arena, em São Paulo. Primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. E depois vai jogar no dia 28 de outubro, contra o Cuiabá, que é o penúltimo colocado do Brasileirão. Jogo que será, como falei, dia 28, 7 horas da noite, no horário de Brasília, lá na Arena Pantanal, em Cuiabá. Aí o duelo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. E aí, quem será que vai conquistar o título da Copa do Brasil de 2024, hein? Flamengo ou Atlético Mineiro? Qual é o seu palpite? Deixa aí nos comentários. O que você achou do jogo deste domingo? Deixa aí nos comentários também. E se você ficou comigo até aqui no final, deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com todo mundo e em breve voltarei com mais um vídeo por aqui, tá certo? Beijos e abraços a todos e até a próxima. Tchau, tchau.